Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esta segunda parte do nosso vídeo sobre caracterização das commodities que nós estudaremos na nossa disciplina de cadeias produtivas da soja e do milho. Eu sou o professor Tiago Ribeiro da Costa. Nós falamos na primeira etapa do nosso vídeo sobre a cultura do milho, nós entendemos alguns dos seus aspectos gerais, e agora está na hora da gente entender um pouquinho mais sobre a cultura da soja, tá? Nós procuramos trazer alguns detalhes mais genéricos para vocês, porque é interessante que a gente entenda sobre o ciclo, sobre as necessidades nutricionais, é interessante que a gente entenda sobre a cultura implantada a campo, mas não com tanta profundidade, até porque nós temos outros profissionais da área de agrárias que já cuidam dessas demandas de campo, quais sejam os engenheiros agrônomos e os técnicos agrícolas. Entretanto, como eu disse na primeira etapa do vídeo, é interessante que vocês conheçam todos esses detalhes, primeiro para entender o que é a planta, onde ela pode ser conduzida, o que a trouxe até os dias atuais e quais são os pontos que vocês podem auxiliar no sentido de dar maior dinamismo à cadeia produtiva, principalmente na aquisição de insumos, principalmente na comercialização dessas culturas, nas oportunidades de agregação de valor. Aliás, nós podemos dizer que um dos maiores desafios para essas commodities está justamente na agregação de valor que nós precisaríamos dar a essas culturas. Por serem commodities, o nível de agregação de valor ainda é muito baixo. Então nós temos diversas cenas onde o produtor ele só recebe o valor que o mercado define. E muitas vezes nós queremos que o produtor ele tenha um nível de engajamento elevado a ponto dele mesmo definir o preço do seu produto, trazendo uma vantagem relativa, uma transformação que seja condizente ao mercado consumidor local e até mesmo ao mercado consumidor em nível regional, nacional ou até mesmo no mercado externo. Vamos então entender, a partir de agora, os aspectos da cultura da soja. Espero que vocês estejam gostando e nós queremos, claro, ouvir o feedback de vocês. Bom, o que vocês estão vendo na tela? Este mapa representativo de um dos maiores países em representatividade econômica e em território no mundo. É o mapa da China. É de onde nós tivemos a origem da cultura da soja. Tá? A cultura da soja ela se originou, vocês estão vendo mais aqui, ao centro do território da China, entre os vales do Rio Vermelho e Amarelo. É uma região que sofre muito com as influências de umidade e temperatura vindas do oceano, neste caso já é o Oceano Pacífico, né? Do Índico para o Pacífico. É uma região que tem chuvas bem distribuídas, uma região que tem temperaturas amenas. No entanto, na época em que se descobriu a soja, a lógica de descoberta e a sua evolução praticamente seguem aquilo que nós falamos para a cultura do milho. Nós iniciamos com uma espécie que não é exatamente a espécie alvo, mas que ao longo do tempo foi selecionada, foi trabalhada, até mesmo entrou em programas de melhoramento genético oficial para se transformar naquilo que ela é hoje. E até mesmo existem similaridades com relação ao fenótipo das plantas. Se a gente lembrar, por exemplo, daquilo que nós vimos lá na primeira parte do vídeo, inicialmente nós tínhamos uma planta entolcerada no milho, né? O teocinte, uma planta entolcerada, uma planta muito alta, muito perfilhada, com um número muito grande de espiguetas. Nós trouxemos ela para um patamar de uma planta mais compacta, menos entolcerada e com maior concentração de reservas de uma única espiga. No caso da soja, nós partimos para o mesmo princípio, para a mesma lógica. Tratava de uma planta, neste caso não entolcerada, logicamente, porque se trata de uma poácea, ou perdão, se trata de uma fabácea, uma leguminosa, então ela não tem esse aspecto de entolcerar, mas mesmo assim era uma planta que tinha vários ramos laterais. Era uma planta muito ramificada, uma planta de arquitetura muito aberta e uma planta alta, bastante alta. Para quem cultiva soja hoje, sabe que nas lavouras a gente encontra plantas de soja por volta de 60 até 90 centímetros de altura. A planta originária de soja, que eu já vou mostrar para vocês, é a planta que nós chamamos de Glycine glaberrima, ou Glycine soja também, há uma similaridade específica, né? Essa imagem da esquerda é a Glycine soja, ou glaberrima. Ela era uma planta muito alta.
E era uma planta com hábito rasteiro. O que isso significa? Ela tinha tanta altura que ela não conseguia se manter ereta. As plantas, elas alcançavam muito facilmente 2,5 metros, 3 metros, às vezes 4 metros de altura. Então ela tombava ao chão e, inclusive, ela apresentava essa estrutura em forma de gavinhas que fazia com que ela se tutorasse em algum suporte. Já as plantas mais recentes ou contemporâneas, elas têm um aspecto bem diferenciado. São plantas de altura menor, arquitetura mais compacta, menor ramificação lateral, inclusive a gente percebe que tem uma pilosidade aparente no caule, nas folhas e até mesmo nas vagens. E existe um grande número de vagens por nó de planta. Tá? A gente percebe que a cada nó nós conseguimos algo em torno de 3 a 6 vagens, e dentro de cada vagem, que é a estrutura reprodutiva feminina e masculina também, nós temos um número de 3 a 4 sementes bem preenchidas. Claro que quanto maior for o número de sementes, menor será a semente, porque eu tenho uma mesma reserva se dividindo por vários elementos, né, por várias sementes, por vários filhos, assim podemos dizer. E por que nós dizemos que se trata da estrutura reprodutiva masculina e feminina? Porque a planta de soja, diferentemente da planta do milho, ela tem autofecundação, não é de polinização aberta. Na verdade, ela até tem uma pequena taxa de polinização aberta, da ordem de 5 a 10%, mas isso não faz com que ela tenha uma grande mistura de material genético em nível de campo. O que acontece, ela tem um efeito chamado de cleistogamia. O que é isso? Na medida em que nós temos a fecundação acontecendo, a fecundação ocorre com a flor fechada. E quando a flor se abre, a fecundação já ocorreu. O grão de pólen saiu das tecas e das anteras de uma flor, né, e partiram para o órgão feminino que está na mesma flor. E ali começaram o processo de fecundação, formação do tubo polínico e formação da semente em si. A futura semente, logicamente, né? Então, a gente percebe que isso gera uma alta homozigose na planta de soja. Ela é bastante homogênea do ponto de vista genético, então é mais fácil a gente trabalhar com melhoramento, tanto melhoramento genético oficial como melhoramento genético biotecnológico. E o que vocês veem é fruto desse processo de melhoramento genético. Plantas mais produtivas, plantas mais compactas e que nos permitem até mesmo aumentar o número de plantas por hectare. Em termos de produtividade, da atualidade, o Brasil está em torno de 3.200 a 3.600 quilos por hectare. É uma faixa muito boa, no entanto, existem áreas capazes de produzir até 3.800 quilos por hectare, e a grande parte das áreas que não contam com tanta tecnologia ou com tantos recursos para fazer com que a produção aconteça a contento, a produtividade fica em torno de 3.000 quilos, 3.100 quilos por hectare, 3.200 no máximo. Tá? Só que o Brasil ele conta com alta aplicação de tecnologia na cultura da soja, então as produtividades tendem a ficar mais dentro da faixa de 3.200 a 3.600 quilos por hectare. Ainda não é o potencial genético máximo da cultura, e existem alguns estudos da própria FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Abastecimento, que indicam que a produtividade da cultura da soja em 2028, portanto daqui a 8 anos, será de entre 4.200 e 4.800 quilos por hectare. Na verdade, a gente precisa ver para crer, mas tecnologicamente falando, nós temos meios para isso. Tá? O melhoramento genético tem atuado bastante sobre esta situação. O que vocês estão enxergando agora no slide em tela cheia é uma peça botânica muito importante da cultura da soja, que tem muito a ver com o dinamismo que vocês precisam dar para essa cultura, que é a fixação biológica de nitrogênio. Eu não toquei neste assunto na cultura do milho. No entanto, isso não quer dizer que a cultura do milho não tenha sua fixação biológica. Ela tem. Só que não há formação de nódulos nas raízes, e as bactérias que fazem esse processo são menos eficazes que as bactérias da soja. No caso do milho, nós temos bactérias do gênero Azospirillum. Essas bactérias, elas retiram o nitrogênio gasoso do ar e o mineralizam em formas que são
mais prontamente assimiláveis pelas plantas. Formas nítricas, na sua maioria. É o nitrato que acaba entrando na planta e o nitrato ele faz parte da estrutura da planta. Ele constrói a planta. A parte aérea da planta é basicamente construída por nitrogênio e, claro, com o auxílio de outros nutrientes. Mas nós temos uma ampla presença de nitrogênio. São essas bactérias, então, que nos permitem executar essa inserção de nitrogênio sem a inserção externa, por meio, por exemplo, de insumos químicos sintéticos, como é o caso da ureia ou outros insumos nitrogenados, correto? Já no caso da soja, o que nós temos é uma associação muito eficaz com bactérias do gênero Rhizobium e Bradyrhizobium. E vocês percebem que a raiz está com várias bolinhas. Todas essas bolinhas são chamadas de nódulos. E dentro destes nódulos, nós temos as bactérias deste gênero, Rhizobium ou Bradyrhizobium, ou ambas também, dependendo da qualidade nutricional do nosso solo e dependendo da qualidade microbiológica do nosso solo, ou ainda dependendo da qualidade do processo de inoculação de sementes, que é muito comum quando a gente planta soja, quando a gente conduz a cultura da soja. Essas bactérias, elas conseguem impor à planta, conseguem fornecer à planta todo o nitrogênio necessário para a sua sobrevivência. E uma outra questão que é importante é que nós falamos num exemplo de cooperação mútua, de simbiose. Ao mesmo tempo em que as bactérias fornecem os nutrientes necessários à planta, a planta fornece os nutrientes necessários às bactérias. E essa modulação é tão eficaz que não nos faz pensar em adubar a cultura de soja com nitrogênio. A não ser em situações muito específicas, logicamente, se nós estivermos falando de áreas mais areníticas, solos mais arenosos, áreas mais secas, onde essas bactérias não se reproduzem com tanta eficácia, aí sim nós devemos pensar na introdução de nitrogênio, apenas para auxiliar o arranque inicial da planta, na ordem aí de 10 kg por hectare, 15 kg por hectare. Quem vai dizer sobre essa necessidade, logicamente, é o profissional engenheiro agrônomo. Vamos à frente aqui então. Agora vocês estão vendo na tela as peças botânicas da soja associadas aos seus estágios fenológicos, né? No caso, a soja ela tem um ciclo ligeiramente menor que o ciclo do milho, mas pode ser até mesmo equiparado. Os ciclos mais precoces tendem a ter entre 90 e 100 dias, os ciclos médios entre 100 e 120 dias, e partindo já entre 120 e 140 dias, 150 dias, já são ciclos mais tardios. Entretanto, a gente ainda é capaz de observar algumas variedades de soja que têm potencial para produzir até 180 dias ou em 180 dias. O grande problema disso é que quanto mais tempo você faz com que a planta permaneça a campo, piores podem ser os efeitos das intempéries sobre a planta. E uma outra questão que é importante, a planta tende a ser muito maior. As plantas de ciclos médios e precoces, elas têm aquele tamanho que eu havia comentado com vocês, algo em torno de 60 a 90 centímetros. As plantas que ficam por 180 dias, elas são plantas que têm a sua altura majorada, 1,50 m, 1,80 m, 2 metros, o que para a colheita mecanizada não é algo factível, ou seja, não é algo que dê para fazer. Se eu tenho uma planta que tende ao tombamento, a plataforma da colhedora não consegue colher a planta. E a partir disso, eu não tenho como debulhar sementes das vagens, eu não tenho como estabelecer uma produção e uma colheita adequada, então não é a cultivar mais indicada. Vejam que aqui neste gráfico vocês estão percebendo a evolução da planta, não é? E aqui, diferentemente da cultura do milho, em que a gente percebe um número de estágios um pouco maiores, aqui a gente tem um número de estágios um pouco menores. Então a gente tem como ponto relevante, como ponto importante, novamente o V4, que é o ponto onde nós fazemos uma cobertura geralmente potássica. Em V8, aqui está VN, porque são N nós que a planta de soja pode ter, mas geralmente ela chega em 8 nós e depois parte para o R1, que é o estágio reprodutivo. Nesse estágio V8 é que nós pensamos em fazer uma segunda adubação, caso o produtor opte por trabalhar com duas coberturas. No geral, ele trabalha apenas com uma cobertura, e aqui em V8 ele trabalha com uma adubação foliar de boro, pelos mesmos motivos
da aplicação do milho. Só que aqui, com muito mais ênfase, porque existe um efeito de perda floral muito grande. Ali nós temos entre 3 a 4 vagens por nó, correto? Isso já é conhecimento nosso. Significa dizer que anteriormente nós tínhamos 3 a 4 flores. Só que muitas vezes a planta pode sofrer com os efeitos do ambiente, ou sofrer uma competição interespecífica com outras plantas, ou ainda pode sofrer os efeitos negativos do ataque de pragas e doenças. Isso vai fazer com que haja um abortamento floral. E esse abortamento floral é prejudicial, porque quanto mais flores são abortadas, menos vagens eu terei no futuro. Então, para isso é que o produtor investe no acúmulo, né, no uso, melhor dizendo, de boro na planta, o uso de alguns adubos foliares que tenham boro na sua composição, que tenham zinco na sua composição, justamente para evitar essa perda de flores. E também nós podemos pensar em fazer a nutrição dessa planta neste momento, também via foliar, com algum outro nutriente que o próprio produtor e seu engenheiro agrônomo percebam que é mais usual para aquela etapa. Por exemplo, podemos ter adição de potássio, podemos ter adição de cálcio, podemos ter adição de magnésio, tudo depende da necessidade visualizada pelo profissional, tá? Pois bem, vamos à frente. No caso do melhoramento genético da soja, nós temos ali uma questão que é muito interessante. Ela é, na verdade, um pouco diferente da cultura do milho. O milho ele teve uma inserção aqui no nosso país muito mais abrangente que a cultura da soja, porque o milho tem maior adaptabilidade com relação a solos e a climas. A soja não. A soja, primeiro, saiu da China, veio para a Europa, da Europa veio para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ela começou seu processo de melhoramento genético e as primeiras cultivares que chegaram aqui no Brasil foram cultivares norte-americanas, que foram introduzidas inicialmente na Bahia, em Salvador. Porém, como se tratava de uma planta de clima mais temperado, o resultado não foi condizente, não foi um resultado muito bom. Então ela partiu para os estados do sul do Brasil, inicialmente ali no sul do Rio Grande do Sul. E isso fez com que ela tivesse uma boa adaptabilidade, principalmente ao nosso clima mais exigente, e aos pouquinhos, partindo-se da década de 1940, 1950, até a década de 1990, nós percebemos uma ascensão territorial, um deslocamento territorial dos plantios de soja, ocupando o norte do Rio Grande do Sul, ocupando o sul e o oeste de Santa Catarina, o sudoeste do Paraná, chegando ao norte e noroeste do Paraná, partindo para o oeste de São Paulo e, claro, chegando aos rincões que nós encontramos a soja hoje, né? No centro-oeste, em alguns estados do nordeste, principalmente nas novíssimas fronteiras agrícolas. Nos estados do nordeste, que até pouco tempo, não mais que 10 anos, sequer ouviram falar sobre a cultura da soja. Então, foi sim mérito do melhoramento genético, tanto convencional como melhoramento genético biotecnológico, neste caso, muito mais ligado ao melhoramento genético biotecnológico, que criou cultivares transgênicas capazes de resistir às diferentes situações. Tá? Hoje nós temos um trabalho muito forte com edição genética também. Claro que isso é mais focado na cultura do trigo. No entanto, a gente percebe que a soja ela tem também assimilado algumas tecnologias ligadas a CRISPR-Cas9 ou Cas9, que é uma tecnologia de edição genética pontual para melhorarmos a fenologia e o fenótipo da planta. Por exemplo, fazendo com que ela tenha um maior número de grãos, uma maior rigidez do seu sistema radicular para que ela não sofra, por exemplo, com cigarrinhas, com nematóides ou com doenças, dentre outros aspectos que tornam essa cultura sim mais produtiva e mais resistente. Em termos climáticos, para quem quer conduzir a soja, são esses os dados da tela. Então, nós conduzimos a cultura da soja numa faixa entre 22 e 28 graus, admitindo-se, logicamente, temperaturas um pouco mais elevadas. Até 32 graus é possível se conduzir, acima disso já se torna problemático. Temperatura basilar é a mesma do milho, assim como a temperatura crítica, 10 e 5 graus. E a pluviosidade, existem cultivares que suportam 400 milímetros desde que bem distribuídos, até cultivares mais exigentes em termos de pluviosidade, precisando de 1.200 milímetros
bem distribuídos. Lembrando que o ciclo da soja, como eu disse, varia entre 90 dias até 140 dias nesta faixa. Aqui nós temos o nosso calendário agrícola da soja e, diferentemente da cultura do milho, na soja nós não temos uma segunda safra. Até que a segunda safra ela foi uma prática experimental, principalmente aqui na região sudoeste do estado do Paraná. Até o ano de 2016, os nossos colegas ali de Cascavel começaram com plantios experimentais de soja safrinha. No entanto, verificou-se que a presença da soja nesta fase, nesta etapa do ano, poderia ser muito mais prejudicial, porque nós teremos um aumento de pressão de seleção para o fungo da ferrugem asiática, Phacopsora pachyrhizia. Quanto mais tempo as plantas estivessem a campo, maior seria a presença desse fungo. Então, foi uma recomendação da atual ADAPAR, que é a nossa Agência de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Paraná, para que não se conduzisse soja na safrinha. Então, hoje no Brasil todo, a gente conduz soja apenas em um único plantio, a primeira safra. E claro, nós temos as safras mais precoces em termos de meses, começando no mês de setembro, aqui no sul do país, e as safras mais tardias, começando nos meses de novembro, dezembro, indo até janeiro, principalmente nos estados do norte, se aproveitando, logicamente, de condições de fotoperíodo, se aproveitando de condições de temperatura e também do período das chuvas. Claro que quanto mais tardio for o plantio, mais tardia será a colheita. E nós temos o estado de Rondônia, na atualidade, como o estado que tem a colheita mais tardia, podendo chegar até o mês de julho, logicamente, dependendo de decretos estaduais que estabelecem o vazio sanitário. E para você que não conhece o que é o vazio sanitário nada mais é do que uma ordem institucional, uma ordem legal, do governo brasileiro, também em parceria com outros governos latino-americanos, que impedem o cultivo da soja num prazo de 60 a 90 dias, principalmente no inverno, para que não se forme um corredor de transmissão. Nesta etapa do ano, quem planta soja é o hemisfério norte. Então, pode ser que o inóculo ou fungo ele esteja presente nos Estados Unidos. Se ele estiver presente aqui na América do Sul também, na América Central, nós teremos a formação de um corredor de transmissão com o fungo descendo dos Estados Unidos para o México, do México para a América Central, da América Central para a América do Sul, e o fungo estará presente numa etapa em que nós não deveríamos ter esse fungo a campo. E aí os plantios de verão, logicamente que vão sofrer mais com isso. Quanto mais fungos a campo, maior a aplicação de fungicidas. E quanto maior a aplicação dos fungicidas, nós temos mais possibilidades de gerarmos, ou selecionarmos, melhor dizendo, fungos resistentes, os quais não perecerão, não morrerão com a aplicação destes mesmos fungicidas de modo contínuo. Isso vai cada vez mais encarecendo o custo de produção dos produtores. Por isso que nós temos o vazio sanitário, que é para evitar a formação desse corredor de transmissibilidade. E para a gente poder fechar a nossa análise, as práticas comuns também a campo são as mesmas práticas aplicadas à cultura do milho, claro que dando um destaque um pouco maior à questão da inoculação e do tratamento de sementes, nem tanto quanto ao tratamento de sementes, porque é uma prática comum também à cultura do milho. E quando a gente fala em tratamento de sementes, nada mais é do que a inserção de insumos que condicionam melhor a semente ao solo. Então, nós podemos aplicar, por exemplo, uma pequena camada de fungicidas e inseticidas sistêmicos para que a semente e as suas radicelas e a plântula não sejam atacados por fungos, bactérias e por insetos de solo, que podem promover perdas produtivas logo de início, até mesmo antes da emergência. E a gente também pode aplicar polímeros que vão fazer com que a semente absorva mais água, retenha mais água, não sofra tanto com o estresse hídrico. Esse é o tratamento de sementes. Agora, a inoculação de sementes é a aplicação de caudas que são ricas em bactérias nitrificantes ou bactérias que vão estabelecer a fixação biológica desse nitrogênio. Não é prática tão comum no milho, embora possa ser utilizado o azospirillum, e na soja é praticamente obrigatório. Não custa muito caro, R$ 2, 3, 4 reais por hectare. É um investimento bastante interessante para quem quer ter uma boa produção na cultura da soja, correto? Muito bem. Pessoal, com isso, nós finalizamos aqui o nosso debate
das características da cultura da soja. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, gostado de saber sobre esses detalhes. Volto a dizer, não é nossa intenção esgotar os assuntos sobre soja e milho em termos botânicos, em termos agronômicos, até porque nós temos outros assuntos que são tão relevantes quanto para serem discutidos ao longo das nossas aulas, ok? Espero que vocês tenham então compreendido e caso vocês tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato com o seu mediador e aí vamos filtrando as dúvidas para que nós possamos respondê-las de maneira adequada, tá certo? Também teremos as nossas interações ao vivo para a gente poder conversar um pouco mais a respeito desses temas. Um forte abraço, muito obrigado por sua presença e nos vemos na próxima oportunidade, na nossa próxima aula. Tchau, tchau.